Oi, galera! Tô aqui mais uma vez no podcast Entre Mães. Já quero agradecer vocês por estar aí me assistindo. Já estamos no 8º episódio, indo para o 3º mês, conversando um pouquinho aqui, trazendo vários assuntos para as mamães aí do outro lado da tela. Já quero agradecer todos os meus patrocinadores que ficam passando aqui por estar comigo desde o começo. Também o meu amigo vereador Negro por sempre estar me apoiando, né, em todas as minhas ações aí, meus projetos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... A gente já veio conversando sobre a saúde mental da mulher e nós vamos falar um pouquinho do feminicídio. Nós vamos aproveitar que é o Agosto Lilás, vamos conversar. E eu trouxe 2 pessoas muito especiais para contar um pouquinho da história dela para vocês. E também a Michelle está aqui comigo, que é psicanalista. E eu trouxe a Aletheia, que é fundadora do Instituto Mica, e a Polly, que faz o marketing todo do Instituto. Então eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês, a gente vai bater esse papo gostoso e trazer um pouco mais de conhecimento para vocês aí. Primeiro eu já quero agradecer o convite, você ter aceitado o convite de vir aqui, contar um pouquinho da sua história pra gente, contar sobre o Instituto. Você também, Polly, muito obrigada. Obrigada a vocês. Olá, né? Quero saudar a todos os ouvintes que estão aqui prestigiando, né, o seu podcast e agradecer pelo convite, por esse espaço que é tão importante para a gente trazer conscientização e informação. Meu nome é Aletheia Assunção, eu sou fundadora do Instituto Micaela Lara, que carrega no seu nome a história da minha filha, que foi vítima de feminicídio em maio de 2023. Ela tinha apenas 19 anos e teve a sua vida ceifada de forma covarde e brutal por um crime que mata mulheres apenas por sermos mulheres. Hoje, o Instituto, que nasceu dessa dor, acolhe mulheres em situação de violência. Não tem problema. Vamos seguir, Francisco. Nossa, por que coisou? Como é que eu ponho aqui, Paulo? Desculpa. O Instituto acolhe mulheres em situação de violência com assistência jurídica gratuita e também suporte emocional. Nós hoje já atendemos um número significativo de mulheres. As nossas ações, todos os conteúdos que a gente disponibiliza através das nossas redes sociais têm gerado impacto no enfrentamento da violência de gênero. É muito pesado, né? É uma dor que nasceu esse amor e hoje você ajuda. E é que nem o podcast chama Entre Mães, Café e Acolhimento. E você faz esse acolhimento com essas mulheres. Sim, sim. E você fica com a parte estratégica. Isso. Eu sou a Polly, eu sou estrategista de marketing na Duit, sou CMO também. E a gente criou juntas, né, a estratégia de marketing do Instituto. Então, pensando em como comunicar da melhor forma, né, chegar em mais mulheres, cada vez mais. Também criamos, a partir da estratégia, um núcleo dos embaixadores. Então, somos em 20 embaixadores. Eu pedi para ela convidar as pessoas, ela me convidou também. Sim. Então, também sou embaixadora do Instituto hoje. E meu papel, assim como dos outros embaixadores, é usar a nossa voz para comunicar, para conscientizar, para alertar e para realmente, né, lutar contra, a favor do fim da violência de gênero, né? Porque também quando a gente fala sobre violência, sobre feminicídio, também tem outras camadas, enfim, que depois a Aletheia vai falar um pouco mais. Mas a violência de gênero, que é a nossa questão, né? A gente estava falando agora sobre essa diferença da força masculina, o ego masculino e achar que porque eu sou homem eu posso tudo, né? Então é aí que chega nesse ponto da violência, mas ela começa muito antes da violência, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quando aconteceu isso com a Mica, a gente estava até conversando no carro, ele era namorado dela? Não. Ele já estava em processo de largar, não foi? Não. Na verdade, o que foi veiculado são especulações, porque se nem eu, que era mãe, nunca tinha nem visto esse rapaz, né? Como que poderia alguém que não tinha ciência dos fatos poder falar, né, sobre as decisões e sobre como tudo ocorreu? Eu só fui saber realmente como que foi a dinâmica desse relacionamento depois de ter perdido a minha filha. Porque era um relacionamento casual. Ela conheceu ele através das redes sociais, né? Eles saíam algumas vezes e quando eles saíam, eles ficavam como, né, comumente os jovens costumam fazer. Ocorre que 15 dias antes dele ter decidido tirar a vida da minha filha, ele teve um comportamento violento,
Eles estavam na praia e ela estava falando com outras pessoas, ele pegou o celular e ele danificou o celular dela, quebrou o celular dela. E nesse episódio, a população, né, porque aí ela foi confrontar ele por conta da atitude dele, chamou a polícia, porque ele estava alterado. E eles foram conduzidos para a delegacia, né? E lá, a minha filha prestou, ela já era maior de idade, né? 19 anos. Ela foi ouvida, porém, nada foi feito em relação àquela violência que já tinha sido ali acometida, né? Ele foi liberado, muito embora tenha sido abordado, ele estava já portando a arma, que 15 dias depois ele tirou a minha filha, e ainda assim ele foi liberado sem nenhuma responsabilização, né? Nem por conta da violência patrimonial e nem pelo porte da arma, porque muito embora ele seja CAC, né? Ele era CAC, ele não poderia estar fazendo uso da arma fora da prática, né? Então, quando ela retornou da praia, ela já tomou a decisão de não querer mais estar com ele por conta desse comportamento. Como que eu sei que não houve outros episódios? Eu não sei como que era, de fato, o relacionamento casual deles, mas eu tive acesso ao celular, às redes sociais da minha filha. Então, não tinha, em nenhuma das conversas que eles trocaram, nenhuma fala agressiva, nem em tom de ameaça. Entendi. Tá? Todas as comunicações eram equilibradas. O único episódio violento que eu posso afirmar que ocorreu foi por conta da viagem, porque eu soube disso quando ela já estava lá na delegacia, né? Que a minha família, que é do litoral, foi lá para poder acompanhar o registro da ocorrência. Então, não aceitando, né? Não aceitando a decisão dela de não querer se relacionar com ele decidiu tirar a vida da minha filha e depois tirou a própria vida. E eu acho que é importante falar sobre isso, né? Porque as pessoas tentam justificar e responsabilizar e culpabilizar a vítima por conta das escolhas que eles fazem, né? Quando decide matar, machucar, estrupar, violar o corpo, o emocional dessa mulher. E a gente tem que deixar bem claro que nunca, jamais, a vítima é culpada, independente das circunstâncias. Ela poderia ter sido mulher dele, mãe dos filhos dele, né? Poderia ser ex-mulher dele e ainda assim não justificaria o fato dele ter feito o que ele fez. Aí entra naquilo que a gente fala, né? Do psicológico dele ter feito isso. Exatamente. Eu sempre uso muito essa frase no consultório, né? Não se justifica, em hipótese nenhuma, mas há explicações, né? A gente consegue entender o que aconteceu, o que levou a pessoa, né? E aí é onde entra muito essa parte psíquica adoecida da sociedade, né? Sim. De não escutar um não. Exatamente. Não aceitar frustração, não uma rejeição. Então, eu não sei o que a psicanálise vai falar sobre isso, tá? Eu já tenho bem claro para mim que isso ocorre, a justificativa, se é que é possível dizer, por conta do machismo, tá? E da misoginia. E isso não porque quando a gente atribui a violência a alguma condição psíquica, isso também é um pouco injusto, porque, assim, eu sei que transtornos, uso de drogas, o uso de álcool potencializa a violência, mas não é o motivo, não é a causa da violência. A violência de gênero, ela se dá por conta de uma cultura que naturaliza... Como eu digo, o psiquismo, ele entra a parte emocional, não só transtorno, doença. Sim. É a parte emocional. Sim. Né? Que aí é uma disfuncionalidade da construção do ser humano. Sim. É uma construção errada. Sim, o machismo, sim, né? sim. Essa cultura machista que vem cada vez mais, eu vejo, piorando. Em vez de melhorar, tá piorando. Como eu tava falando com a Thalita, a Thalita perguntou assim, nossa, mas antigamente acontecia muito isso. Eu falei assim pra ela, eu creio que sim, mas não era tão exposto. Hoje em dia, eu digo o grau de uma doença emocional
é tão grande que as pessoas não escondem mais. Como a gente estava falando, vai no serviço da pessoa, na frente de outras pessoas, pra você ver que não tem equilíbrio mais nenhum. Então, pra mim, eu vejo que cada vez parece estar piorando isso. Sim. É uma construção mesmo, né? Eu acho que só falando o que eu entendo e equilibrando as duas partes, né? É que é a construção que dentro de casa isso já acontecia, Sim. enfim, a gente fala sobre isso também, né? Não justifica, nunca vai justificar, mas se estuda, né? Se estuda de como que a educação já... É a aí pensando em vocês, humano. pensando em conversar com mães, né, com as mães que estão escutando, é muito, muito, muito importante que desde criança isso seja, e não, com mulher, em mulher não se bate nem com uma rosa. Isso aí, todos esses meus amigos que foram meus amigos da escola e que depois acabaram virando homens agressivos, escutaram também e reproduziram. Essa frase não vale mais de nada, não é sobre isso, né? É sobre ego, é sobre levar essa criança desde sempre na terapia, né? Então, outras coisas. É aí que entra a construção, porque o ser humano, ele vai muito de repetição. E às vezes são repetições inconscientes. Então, é importante, como você fala, trabalhar isso desde a infância. Os pais mostrarem o respeito que precisa ter numa mulher. Não se bate. É o respeito com todos os seres humanos, né? Isso. Mas o respeito com a mulher. E ainda existem, ainda hoje, por incrível que pareça, pais machistas, né? Que a criança não pode usar uma roupa rosa, que a criança não precisa tratar a mulher com educação, com respeito, como se fosse uma flor, né? Uma princesa. Não tem mais isso. E o que acontece muito? O filho, homem, repete o que vê o pai fazendo. Mas não necessariamente só o pai fazendo, porque o machismo ele é estrutural. Então, é comum a gente pensar, quando se fala de machismo, atribuir isso ao gênero masculino. Mas não, existem muitas mulheres machistas. E eu costumo dizer que essas é a que a gente encontra mais dificuldade para conscientizar, porque por conta da cultura, ela vai replicando ou naturalizando a violência que a sociedade vem perpetuando ao longo da história. Que nem eu comentei com ela, antigamente não tinha. Aí ela falou, tinha, mas o que acontece? Muitas das vezes esses homens aliás, essas mulheres cresceu com, eu tenho que aguentar porque eu sou casada, tenho os filhos, né? E hoje, nós mulheres temos mais, eu não sei nem a palavra certa, acho que poder, não sei. Mas assim, a gente trabalha pra fora. Antigamente, mulher não podia trabalhar pra fora, era o homem que trabalhava e a mulher servia pra trabalhar dentro de casa, fazer comida, cuidar do marido. Era isso. Então, aí se imagina, a mulher não, fazer um cabelo. Tem homem que não aceita a mulher se arrumar. Tem homem que não aceita a mulher trabalhar pra fora, né? Nossa, pra que você vai trabalhar? Eu até comentei com a Michele, ontem eu tava comentando com a minha mãe, né? Que ia ter esse podcast, esse tema. E aí eu lembrei que quando a gente chegou, faz 16 anos que a gente mora em Campinas, a minha mãe fez amizade, é a Adriana o nome dela, o nome dela sem problema falar, e ela tinha um relacionamento, né, vamos dizer que ali abusivo, e ele sempre vinha batendo nela, e ela trabalhava, ela era independente, né, e aquilo, e a minha mãe sempre falava pra ela, Adriana, larga dele, você não precisa disso, você trabalha e tudo mais, e veio, aí até que um dia ela chegou em casa, ela sempre chegava machucada, chorando, minha mãe com meu padrasto conversava, a gente era ali, né, eles eram um grupo de amigos, falava pra ele, pô, pessoa, não faz isso, tudo mais, larga dele, tudo, não posso, senão ele vai acabar me matando. Aí, teve um dia que ela chegou machucada, ele ficou no portão dentro do carro, e ela entrou muito machucada, chorando, aí meu padrasto pegou e falou assim, olha, Adriana, você precisa dar um basta nisso, porque senão nunca mais você volta dentro dessa casa. E não porque eu não vou deixar, porque uma hora ele vai te matar, o ponto que está chegando. Aí eu lembro que ela falou assim, eu não tenho forças, eu falo que eu não quero mais, mas ele vai atrás de mim e tudo mais. Aí meu padrasto falou assim, eu vou lá fora. Aí meu padrasto falou assim, eu vou falar uma coisa pra você, eu vou me intrometer, eu vou te ajudar, só que eu não quero que você volte mais, porque não adianta eu ir lá, né, acabar me envolvendo e depois, não, eu preciso de ajuda. Aí eu lembro que meu padrasto ia lá fora, ele tava bêbado, falando que ia matar ela, e que se ela saísse lá fora, que ela tinha que sair lá fora, que senão ele ia entrar lá, matar, eu sei que até o sangue do meu padrasto subiu, meu padrasto catou ele, deu uns tapas nele, falou assim, assim que você bate em mulher, porque era engraçado que ele realmente só fazia de louco com ela. E aí meu padrasto falou assim, é a última vez que eu quero ser perto dela.
dessa vez eu vou entrar na frente. E dali por diante, ele realmente, sabe, sumiu. Eu falei pra Michelle, hoje ela é casada com outra pessoa, é super feliz, a gente nunca mais soube dele, mas a minha mãe acabou ajudando, né? E agora, ligando os pontos, eu falei, eu vou até contar. A minha mãe acabou ajudando de alguma forma, ela e meu padrasto, salvando uma vida. Porque no estado que tava aquele relacionamento, hoje ela podia não estar aqui. Sim. Porque ele realmente batia nela e não deixava. Tinha dia que ela não conseguia trabalhar, de tanto que ele tinha machucado. Então, assim, e por quê? Porque ele falava, eu não esqueço que ele falava assim pro meu padrasto, eu não aguento ver ela se arrumar e trabalhar. E ela não fazia nada demais, sabe? Escovava o cabelo, passava um batom. E aquilo pra eles é um machismo que, ai, não pode. Mulher tem que ficar na beira do fogão. Mulher cresceu pra fazer isso. É uma necessidade de controle, né? Que tem sobre a mulher, né? E também acho que trazendo um pouco pra esse assunto do fogão, né? De não poder trabalhar e tal. A gente é muito apegado a isso no início, quando a gente vai conhecendo, né, o ciclo da violência. Então a gente fala muito que a mulher não pode trabalhar, não pode ter independência. Mas acho que hoje, falando de hoje, as mulheres que, enfim, que também sofrem violência e também trabalham e também cuidam da casa, um outro degrau que a gente chega, de que chega cansada em casa, do trabalho, às vezes é só ela que trabalha, né, e ainda ter que cuidar da casa, ainda ter que lidar com a violência. Então também tem um outro lado de que o homem que deixa, até mesmo suga, né, essa mulher, o poder, enfim, financeiro dela ali, suga, ela, como é que é a palavra, ela mantém a casa ali, e ainda é violentada, né, então a gente tem esse costume de ligar ao não poder, não fazer, mas às vezes pode tudo, mas apanha ainda em silêncio. E nem é só apanhar, né? Sim, né? Porque a violência tem outras formas Exato. também de se manifestar. Quando a gente fala só de bater, mas assim, psicologicamente, aí a violência patrimonial também, então é por isso que a gente vem conscientizar, porque às vezes a mulher tá vivendo e nem sabe, né? Ela acha que, mas ele não me bate, mas ele grita. Eu ia falar isso agora. E aí é onde entra o que ela até falou da normalização, né? Sim. Acaba se tornando natural pra ela, Sim. porque a sociedade impõe, né? Ela cresceu ouvindo aquilo, vendo aquilo natural, e aí às vezes entra o que acontece dentro de casa, você vê a sua mãe passando por aquilo, e aquilo se torna natural pra você. Apesar de doer, se torna natural a dor, e aí você acaba aceitando, né? Sim. Eu costumo dizer que o machismo e o patriarcado é um projeto, né? Um projeto na qual bem estrategicamente elaborado para subjugar as mulheres. Hoje, espaços como esse é importante para a gente desconstruir, né? Isso que vem se arrastando aí ao longo da história. Muitas conquistas das mulheres, né? A gente já pode celebrar. A gente está no mês do Agosto Lilás, que é um mês de conscientização aí de enfrentamento à violência. Um mês também onde celebramos no dia 7 de agosto a sanção da Lei Maria da Penha, que é considerada uma lei avançada, né? Considerada mundialmente. Então, isso é conquista da luta das mulheres por seus direitos. Sim. Mas ainda assim, nos dias de hoje, a gente ainda é refém dessa cultura, mesmo sendo mulheres. Porque nos ensinaram que hoje, além de trabalhar, enquanto mulheres, eu ainda tenho obrigação com a casa e com os filhos, né? Quando não, mesmo que eu não trabalhasse, né, externamente, ainda assim, o que eu faço dentro de casa também é um trabalho, né? Se você hoje, eu não sei, vocês aqui, se tem alguma profissional que colabora lá com serviços domésticos e você não paga um valor, né, atribuído um valor pelo trabalho que ela faz dentro de casa, que normalmente as mulheres fazem e nunca recebem, nem são reconhecidas, valorizadas. Eles atribuem isso como obrigação da mulher. E não, né? A obrigação com a manutenção da higiene da casa é de quem mora na casa. Concordo. Né? Mas a gente aprendeu que nós mulheres precisamos servir, que nós mulheres, né, temos que ter a responsabilidade com os filhos e aceitar isso sem nem se opor. E quando a gente entende que não, né, eu não tenho que me colocar nesse lugar, aí nós somos violentadas de todas as formas possíveis.
E voltando um pouco na história, né, até falando da época que a gente não podia trabalhar, não podia votar, não podia falar, essa época, e aí eu não vou saber, não vou desinformar aqui, não vou falar certinho como funciona, mas a gente pode pesquisar depois, fazer um post sobre isso, que eles saíram pra guerra, né, então, voltando lá, e aí alguém precisava manter a casa, então, já que os homens foram pra guerra, né, na época. E aí, então, se tornou essa dupla jornada de trabalho, porque eu já tinha que manter a casa, já tinha todo esse trabalho que era o meu papel, e agora eu tenho que trabalhar também. Então, obviamente, os trabalhos mais insalubres do mundo, né? Sim. Fábrica, chão de fábrica, sofrimento, aí depois vem o 8 de março lá. Então, voltar e ver também que, talvez não é uma conquista tão grande no jeito que é hoje, né? Porque daí a gente também ganha menos, independente se a gente às vezes tem um cargo maior. Então são outros pontos aí que mas toda essa desigualdade também se dá por conta desse projeto. Exatamente. Né? Ele é perfeito, ele é arquitetado. Do machismo, né? Do patriarcado. Mulheres ocupam as mesmas posições dentro de uma empresa e elas recebem bem menos pelas mesmas atividades. É o que eu falo, né? Que foi estrategicamente elaborado para nos subjugar. Sendo que nós somos mulheres e o que nós buscamos? Igualdades de direito, independente do gênero. Então, toda ação, né, inclusive a omissão que viola os nossos direitos, é considerado violência de gênero. O que causa aí sofrimento emocional, físico, é violência de gênero. Uhum. E a gente precisa, né, desconstruir isso. Nós precisamos enfrentar essa cultura. E eu não falo de guerra entre sexos, né? Nós não odiamos homens, eu não odeio os homens. Muito embora um homem tenha... Até quando eu falo do caso da minha filha, eu nem me refiro... É pouco, não sei se você já reparou, Paulo, eu nem costumo me referir a ele. Não. Eu sempre falo que o que matou a minha filha foi a cultura, né, que naturaliza a violência contra a mulher, né, que naturaliza a violência contra meninas. Hoje nós temos bebês sendo violentados pelos próprios pais. 89%, mais de 80% das violências acometidas contra mulheres e meninas ocorre dentro das nossas próprias casas. Eu até me arrepio de falar isso. Entende? Triste, né? Uma triste realidade. E é importante a gente se posicionar, sabe, em relação a isso, com muita responsabilidade. É importante ter homens conscientizados para poder também enfrentar essa cultura, para que seja possível, né, desconstruir, desvincular a masculinidade com a agressão, com a força física, com o poder, com o controle. E é isso que a gente se coloca a fazer todos os dias, né? Quando temos oportunidade de falar, quando temos oportunidade de acolher. Eu sou muito feliz pela oportunidade, sou muito grata a Deus pela oportunidade dele ter me fortalecido ao longo desses últimos 2 anos, para ser possível eu acolher essas mulheres. E eu fico muito feliz de poder dizer que muitos ciclos já foram quebrados e muitas famílias já foram impactadas, mas esse trabalho, que é o que nós fazemos, ainda assim não é o suficiente, né? Nós precisamos agir antes que a violência ocorra, nós precisamos agir preventivamente. Então, isso vai ocorrer através da informação, vai ocorrer através da conscientização. E é como você falou, desde a primeira infância. Desde a primeira infância. A gente precisa, nós, enquanto pais, enquanto mães, a gente precisa saber que temos essa responsabilidade. Eu tenho 2 filhos, né? E eu converso com meus filhos sobre o comportamento deles, que é bem provável que, né, eles tenham adquirido durante as minhas relações, porque eu perdi uma filha para o feminicídio, mas eu também sou uma sobrevivente, né, da violência doméstica. Então, sempre quando eu observo algum comportamento assim abusivo, eu sento com eles, e não é só puni-los, né, não é só repreender, eu preciso fazer eles entender, porque às vezes, principalmente os adolescentes, as crianças, quer dizer, principalmente não, eles não têm maturidade para entender, né, as consequências dos atos deles. Eu acho que nem, né, neurologicamente falando, eles conseguem ter essa... regular as suas ações de forma íntegra. Não, eles precisam ser corregulados. Então, eu sento com eles e falo, você errou por causa disso, e disso e disso. Né? Se coloca no... mãe, aconteceu isso com a coleguinha e tal, mas
sabe, eu desperto essa reflexão, entendeu? E isso sim, aí quando se fala de responsabilidade, eu falo da responsabilidade de toda a sociedade no enfrentamento, tá? Porque consciente ou inconsciente, a gente acaba replicando a violência. Sim, replica mesmo. Por isso que é tão importante a gente conscientizar meninos e meninas. Sim. As meninas também, né? Ter essa construção de o que é, do que aceita, do que não aceita, de como, né, você mesmo falou que começa muito antes, né, Sim. com uma palavra dura, né, com Sim. A violência psicológica, né, e dentre tantos outros tipos de violência patrimonial, enfim, outras. A gente precisa também conscientizar desde pequena. A menina na escola não aceitar tal coisa do coleguinha, Sim. né, porque... E o menino da mesma forma, né? O menino que não se deve fazer e a menino que não se deve aceitar. Enquanto criança falamos, né? Quantos homens... eu mesmo eu confesso, né? Não vou dizer que eu me envergonho disso, mas eu também fui essa vítima dessa cultura. Eu, com os meus filhos, né? Quando em alguma situação que eles estavam ali desequilibrados, chorando, com raiva ou triste, né, a gente ia replicar aquela fala: homem não chora, não chora, engole choro. Isso não é coisa de homem, sabe? São coisas que a gente fala naturalmente porque a gente cresceu ouvindo isso, entendeu? Então, quando eu falo de masculinidade, também é importante, sabe, criar esses espaços para os homens também, né, se entender melhor e desconstruir tudo isso. É difícil para a mulher, mas também é difícil para eles. Por isso que eu digo que enfrentar a violência não é só não é só responsabilidade minha porque eu perdi, né, a minha filha para o feminicídio ou porque eu fui uma mulher em situação de violência. Não, tem que ser um dever, sabe? Um dever, obrigação de toda a sociedade. Não é responsabilidade só do poder público, não é responsabilidade só das instituições, não é responsabilidade só da rede de ensino e nem somente dos pais, né? A violência, ela não afeta todas as estruturas, então a estrutura precisa, sabe, estar comprometida com o enfrentamento da violência. E a falta de segurança um pouquinho para a mulher também, né? Entra nisso. Porque que nem ele teve o primeiro episódio, que foi o da praia, eles estiveram lá, a polícia viu aquilo e simplesmente só registrou a queixa e liberou. Infelizmente, essa é uma triste realidade que é inevitável a gente falar, né? Nós temos políticas públicas, nós já temos políticas públicas, contudo, nós não temos efetividade dessas políticas. Existem equipamentos especializados para atender as mulheres em situação de violência, muitas vezes elas são revitimizadas nesses equipamentos, né? E aí ela é acometida, ela já vem ali totalmente vulnerável, fragilizada, né? Por algum motivo ela se encorajou para denunciar, né? Desejou romper ali o ciclo da violência, mas chega no equipamento, que eu digo, né? O CRAM, o ADDM, não existem profissionais especializados, né? Preparados, conscientizados para poder receber essa mulher devidamente. E ela é acometida de violência institucional, que não só ocorre nos equipamentos, mas ocorre também no judiciário, que falha na aplicabilidade da lei. Então, hoje, né, nós somos uma instituição suprapartidária, não temos vinculação, né, partidária, mas nós atuamos também com incidência política. Por quê? Porque nós precisamos que as políticas públicas, não estou nem falando de sugerir mais leis, porque não, ter a lei só no papel, isso não vai trazer, né, efetividade nenhuma. A gente precisa que as leis que já criamos, que nem a Lei Maria da Penha, uma política pública extremamente avançada, que ela funcione de fato. A gente que acolhe mulher em situação de violência, desde o registro do boletim de ocorrência até o pedido de medida protetiva, ali o deferimento, na lei vai dizer até 48 horas, né, para ser analisada, e muitas vezes passa 4, 5 dias, a gente não tem informação do deferimento dessa medida, né? Ou então, quando é deferido, a medida protetiva por si só não é suficiente, né? O ano passado, não, acho que foi esse ano, a gente teve o caso da jornalista Vanessa Ricarte, que saiu da delegacia com a medida protetiva deferida, né? Ela falou, deixou claro, explícito, a violência, que ela estava em risco iminente, que ele estava no apartamento e ela tinha medo de retornar, porque ele havia ameaçado,
E a delegada que acompanhou o caso não tomou as medidas necessárias, não avaliou o risco e não garantiu a segurança daquela mulher. Ela foi para casa com um amigo para pegar as roupas, porque já fazia dias que ela não... Já fazia 2 dias que ela estava com a mesma roupa e chegou lá, ele matou ela a facadas. Então, nós temos as leis, mas nós não temos a efetividade delas. E é por isso que todos os dias a gente perde a cada 6 horas uma mulher para o feminicídio. Bastante, né? Eu falo que parece que o Hortolândia, de uns 2 meses pra cá, parece que o negócio cresceu mais, né? Porque cada semana tem uma menina, uma mulher, acontecendo alguma coisa. Eu lembro que a Tamires e a Nicole foi quase na mesma semana. E aí eu falei, gente, mas e aí? E a segurança? Porque a Tamires, parece que ela tinha falado que ela não queria mais o relacionamento, tinha avisado, e mesmo assim, e é o que nem a Michelle fala, ele chegou na frente da cliente e executou. Quer dizer, ela não teve segurança, a cliente também que estava ali, mas ele fez tudo na frente dela. Então, assim, não tinha nenhuma segurança, ela não teve nenhuma, eu falo, um acolhimento. Lógico, a família dela sempre esteve do lado dela, mas ninguém imaginar que esse homem, do nada, ia chegar lá de manhã e fazer um negócio desse, né? Então, assim, eu não sei se a família chegou aí até a delegacia, fazer algum tipo disso, mas hoje a dificuldade, que nem a delegada, uma mulher simplesmente não fazer nada. Deixar isso acontecer. Uma mulher. Sim. É mais triste ainda ver isso. Entender, ela não podia, no caso que ela tá contando, ela não poderia voltar pra casa, né? Então tem outras formas. É por isso, e aí volta no foco do Instituto, que é por isso que a gente existe, né? Pra poder fazer todo esse processo junto com essa mulher. Hoje, quando eu acolho uma mulher, que ela me relata uma situação de violência, eu analiso, né, o risco que ela se encontra. Se ela está em um lugar seguro, né, se ela ainda convive com o agressor. E se eu percebo uma situação de risco, a gente já viabiliza um abrigo temporário. Nós temos parceria com o Instituto Natura, que através do programa Acolhe, né, oferece hospedagem e alimentação para essa mulher e até 4 dependentes, de 10, sendo possível prorrogar até 15 dias, na rede de hotéis credenciadas, né, que estão inseridas ali dentro do programa Acolhe. Então, sempre eu tenho esse cuidado, primeiramente, com a vida dela. Eu preciso garantir que aquela mulher não morra. E aí, todas as outras providências, como assistência jurídica, o suporte emocional, é importante, é extremamente necessário, mas naquele primeiro momento eu preciso entender a situação que ela se encontra. No caso da jornalista, mesmo que fosse necessário ela ir lá, né, para pegar os seus pertences, ela teria que ter sido acompanhada, né, pelo efetivo ali da polícia. Isso não ocorreu. E aí, a lei garante isso. Mas a gente não está falando só também daquilo que a lei determina, eu acho que também do aspecto... Você entende que, assim, uma delegada mulher, né, diante de uma mulher que está sendo ameaçada, né, foi violentada de todas as formas, o seu agressor é um homem que já tinha respondido não sei quantos processos de violência doméstica. Como é que eu não me solidarizo com essa mulher? Como é que eu não me importo com a vida dessa mulher? Porque quando a gente fala de casos de feminicídio, aumento dos casos de feminicídio, a gente, né, sempre vê sendo noticiado dados e estatísticas, mas a gente não está falando de números. Nós estamos falando de vidas que foram interrompidas. A minha filha, ela tinha 19 anos. Eu tenho 5 filhos. Ela nunca, dentre os 5, ela foi a que sempre foi mais saudável. Eu não me lembro de ter passado a noite com ela no hospital por conta de alguma doença, né? Enquanto a Késia, o Vitor, o Vini, que tinha mais probleminhas de saúde. Eu não me lembro disso. Extremamente dedicada, esforçada, uma menina proativa, tinha muitos sonhos, muitos planos. E quando ela teve a sua vida brutalmente interrompida, se referiam a ela como mais um caso, né? Era a estatística da cidade, aumento do feminicídio no estado de São Paulo. Não, foi a vida da minha filha que foi ceifada. E junto com ela,
eu e toda a minha família ficamos totalmente destruídos. Eu ainda tenho muitas limitações, muito embora sou grata a Deus pela força que Ele me dá todos os dias para poder ressignificar essa dor, para poder, né? Lógico que não só dor, eu também escolhi por amor a essas vidas, e também eu vi que foi a melhor forma de eu honrar a memória da minha filha, porque eu não consigo nem imaginar fazendo diferente, porque isso aqui é ela vivendo em todas as ações, em todas as vidas que têm sido acolhidas. Eu não teria como fazer diferente. Então a gente precisa também, sabe, tipo, fazer uma introspecção e perceber que para além da lei, para além dos cargos, para além das atribuições, a gente se importar, né, uns com os outros, sabe? A gente olhar para essas mulheres e não julgá-las. Fico muito feliz de saber que seu pai foi um homem que se posicionou em relação à violência, né, dessa colega, mas ainda assim, mesmo ele tendo se posicionado, e porque isso ocorre muito, tá? Ela quisesse ter retornado ao convívio do agressor, que jamais a gente diga, eu vou te ajudar, é a última vez, se você voltar, não te ajudo mais. Não. Eu sei que, né, a gente fala isso com ímpeto de provocar a decisão dela, mas você que pode falar melhor do que todas nós, aqui existe a dependência emocional, né, aquele vínculo psicológico ali, emocional, que foi atribuído durante aquela relação abusiva, e que isso é difícil interromper. Sim. Né? Porque a violência psicológica, né, quando aquele homem está cometendo ali a violência psicológica, os sinais, né, que você... como eu vou perceber, já que a violência física ela é visível, a psicológica não? Como é que eu vou perceber se a Poli está sofrendo violência psicológica? Eu sou amiga da Poli, né? Sempre vi ela sorrindo, brincando, se vestindo, né? Com um visual diferente. E aí ela começa a se relacionar e eu percebo que ela muda o jeito de se vestir, que ela deixa de usar os brincos, né? Descolados que ela gosta, e que aí ela já não pode mais sair comigo, que aí ela já não pode mais sair sozinha, que ela escolheu não trabalhar. Ele afasta ela dos amigos, ele afasta ela da família, e aquela mulher, né, fica naquela situação de vulnerabilidade, e aí ele começa a afetar o psicológico dela e fazer ela acreditar que ele é suficiente para ela. Você não precisa de mais ninguém. O nosso amor, né, começa assim, é o que é necessário, tipo, é suficiente, é eu e você para sempre, até que a morte nos separe. Uhum. E a autoestima daquela mulher é prejudicada, porque aí depois, né, vai chegar um momento que ele vai começar a questionar, né? Você é isso, aquilo, você não serve para isso, você não presta para aquilo. Começa a chegar no ponto em que só ele aguenta ela. Olha só, seus amigos se afastaram. Olha, você não tem ninguém. E quem será que fez isso, né? E ele faz, né? Ela acreditar isso em tudo aquilo, né? Uhum. Que ela não é suficiente, que ela precisa dele. E aí entra muito daquela lacuna emocional que a mulher às vezes tem, de ficar numa relação por migalhas de amor. Exatamente. Como a gente tem dito aqui, né? Por isso que a gente precisa trabalhar isso na construção lá da criança, né? Para ela não se submeter a coisas desse tipo, né? Isso. E eu acho que, olha, eu faço terapia há uns 7 anos já, ou mais, não sei. Eu sou dependente de terapia, falei com muito orgulho, assim, acho que terapia é uma, né, acho que é inteligência emocional. Exatamente, então, né, é uma coisa só encaixo na minha rotina e não quero ter alta nunca mais, assim. E saber quem eu sou me mune de muita, né, de muita proteção a quem eu sou mesmo. Você não vai falar não quem eu sou, assim, nem o mínimo. O Matheus, né, meu marido maravilhoso, super respeitoso, tá comigo, sabe? Mas o mínimo que eu percebo, qualquer, às vezes ele não, pelo amor de Deus, não foi isso, porque eu não permito, assim, mas tô falando que essa mulher não tem então poder, ela tá permitindo as coisas. Não, aí a gente vem falando da fragilidade, né, psicológica. E falando do que ela até falou dos sinais,
como sou cronicamente online, né, eu tô sempre trabalhando na rede social, enfim, você sabe, né, eu posto, convivo com as pessoas ali no Instagram também, percebo também pelo conteúdo, né, sumiu, nunca mais postou nada, quando posta é só com esse cara, começo a cercar ali e saber fazer, né, saber, a gente tem pensado em formas de conscientizar o que fazer, né, a gente tem falado da cartilha, de trazer algumas coisas mais, né, nesse sentido de educar as pessoas como fazer, porque aí você fala, não se mete a colher, isso já não existe, né, a gente já sabe. Não, se mete muito, né. Mas e também como interferir, né, como sem intervir. que essa mulher também sinta seja que ela revitimizada também. Revitimizada por você, né, falando que como se ela não pudesse solucionar os próprios problemas. Então, às vezes estando próximo, né, assim, muito leve, assim, no começo, e uma hora vem, né? Acho que não, a gente precisa, a nossa abordagem, ela é bem assertiva, mas assim, eu sempre respeito a decisão dessa mulher. Sim. A minha, eu tenho, né, elas entram em contato através do Instagram, e é engraçado que ela tá falando dos posts que ela ficou observando, eu também tenho, sabe, essa facilidade de perceber o comportamento ali no digital ali, porque tem mulheres que é muito louco até que eu vou dizer, mas assim, o ano passado, por exemplo, tem uma seguidora, né, ela é aqui da cidade, lógico, jamais a gente trabalha com sigilo, né, e com a confidencialidade, mas enfim, só para trazer aqui um insight. Eu via pelos comentários dela nos posts. Às vezes ela não comentava, mas ela sempre curtia. E tinha vezes que ela comentava e eu falava, essa mulher está em situação de violência. Nossa. Estava em situação de violência. Então, né, eu olhava assim as curtidas e os comentários e aí eu já falava, Deus, né, vai até encontro a vida dessa mulher, sabe? Né, desperta ela, que ela seja livre. E aí, vem a coisa que eu creio muito, eu sou muito espiritual, então, muito embora eu não frequente a igreja, mas assim, eu tenho, a presença de Deus para mim é palpável. E aí, um mês atrás, aproximadamente, ela entrou em contato pelo telefone do Instituto pedindo ajuda, relatando uma situação de violência, então a gente acompanha todos os procedimentos. Então, o meu papel é essa escutativa, é o acolhimento, é saber que ela não está sozinha, mas, todavia, mesmo informando, conscientizando, eu respeito a decisão dela. Sim. Eu não posso dizer, você precisa largar. Eu preciso fazer ela se enxergar. Tudo bem que eu sei que quando ela entrou em contato, ela já se viu numa situação de violência. A gente já conseguiu gerar esse impacto, essa provocação. Mas eu preciso respeitar a decisão dela. E ela precisa saber que mesmo que ela fale, porque, né, romper a violência não é um evento, é um processo, né? Todas as vezes que for necessário, ela vai ter alguém com ela. Porque não é justo a mulher passar por isso sozinha. E assim, né? Você tá falando aqui, tô lembrando de alguns casos que eu tenho na clínica, né? Vou citar um dos últimos. A paciente me procurou, né? Sofrendo violência psicológica a princípio, né? E nós fizemos todo o trabalho ali, né? De terapia. Como você disse, é exatamente o que eu faço. Eu não falo pra você, você tem que fazer tal coisa. Sim. Eu preciso fazer você enxergar, né? E tomar sua decisão. E ela começou a enxergar isso, né? Que ela estava se privando, que ela estava triste. É uma mulher cheia de luz, uma mulher alegre que estava perdendo o brilho. E ela foi enxergando isso. E eu dentro de mim, ela tá enxergando, ela tá enxergando, ela tá enxergando, ela vai sair. O que aconteceu? Vou dar umas pausas na terapia. A mulher não aceita, não consegue. Aí onde entra a dependência emocional é tão grande que, né, eu sempre colocava o que vale um momento feliz para centenas de momentos tristes. Coloca na balança, né? Tem razão. E você vê que a mulher vai ali, né, trazendo aquilo para o consciente, mas quando ela precisa tomar decisão, ela foge. Mas eu não tenho... É uma tristeza pra mim, assim, porque eu respeito, tudo bem, Sim. Eu tô aqui quando você precisar. Eu vou me aprofundar mais, em outro momento a gente fala melhor sobre, só que eu queria só fazer um paralelo. Não é só a questão emocional, existe também, a neurociência vai dizer, né, por conta da química no cérebro, o momento de tensão libera, agora eu não sei se é a dopamina ou o cortisol, O cortisol. O cortisol, né, ali da briga, da angústia e tal.
E a dopamina do prazer, né? Isso. Só que no momento da lua de mel, aí é liberado a dopamina. E a gente fica dependente dessa química. É da migalha de amor. Então não é só emocional, é psíquico, né? Neurológico. Porque o cara que, enfim, tá fazendo isso, ele não tá deixando tão explícito assim, eu te odeio, eu sempre... Não, ele tem momentos que ele leva flor, tem momentos que ele trata bem, tem momentos que aí é uma fantasia. Onde entra o narcisismo, né? Porque todos nós nascemos, né? Sim. Narcisistas, olhando só pra gente. Mas aí tem o narcisismo doentio. Aham. Né? E aí é muito essa tática que eles usam, né? Te levo flores, te amo, te bato, mas amanhã eu trago flores. Isso é o ciclo da violência, Exatamente. né? A tensão, a explosão e o arrependimento. E a questão da terapia também conheço, tenho casos, né, próximos de comecei a terapia, cheguei em casa, conversei com ele, consciente, né, olha, isso não tá legal, tô me sentindo assim, a terapeuta pediu pra falar assim, não quero mais que você vá. Sim. Exatamente. Inclusive, eu ouvi já de paciente, ele tava querendo conversar com você. Sim. Sim. Sim, né, porque eu tô abrindo a mente, aí eu sou... Não, e casos ainda mais extremos, né, esses dias eu acompanhei um caso de um agressor que matou a psicóloga. Eu já vi casos assim também. Mas aí entra naquela parte, né, de posse dele. E outra, ela é minha inimiga, ela tá abrindo os olhos dela, né? E as amigas também. Então, por isso que, enquanto instituição falando, a gente que acolhe essas mulheres, eu tenho muita responsabilidade com a vida delas. É importante a gente ter uma atuação 360 graus ali. Quando a gente sabe de uma mulher em situação de violência, garantir todo o suporte necessário. Né? Toda a segurança também. Porque ela fica extremamente vulnerável. Ela fica extremamente vulnerável. Eu já me deparei com situações bem... Apoio, né? Exatamente. A rede de apoio é essencial no processo do ciclo da violência. Porque não basta só eu conscientizá-la, você precisa largar. Então, ela vai largar, e aí, nesse momento que ela decide largar, acho que não sei se eu já postei, ou é hoje que vai sair a publicação disso. E quando a mulher decide romper o ciclo da violência, é um momento de maior... que a gente precisa estar mais atentos, porque é onde, né, por conta da decisão, eles não aceitam e vão manifestar um comportamento agressivo e, muitas das vezes, fatal, sabe? Então, para essa mulher sair, eu preciso criar um plano de ação, entendeu? Para garantir a segurança dela. E aí, até na história que você contou, né, do seu padrasto e tudo mais, e aí, nunca mais vimos esse cara. Talvez, não sei como é que era, mas qual que era a situação dela de, por exemplo, morava com ele, dependia dele para dividir uma... Na verdade, a casa era dela, né? E aí, ele tinha uma casa, mas ele... Vamos dizer que ele morava lá com ela. Morava lá com ela. E aí, a casa continuou. Aí, meu padrasto ainda falou pra ela, vem, eu não esqueço. Ela deixou a casa dela, fechou, ficou com a gente um mês de medo, né, dele ir pra lá. Mas realmente ele desapegou, vamos dizer assim, ele desapegou. Porque aí depois, eu até comentei bem pra Michelle sobre o assunto. Ele até ameaçou meu padrasto, eu vou buscar uns amigos, não sei o quê. Aí até chegou esses amigos lá, quando viu que era meu padrasto, falou assim, Luiz, não se mete não, né? Aliás, não se mete assim, não suja sua mão com ele não, porque já cansamos de falar. E já conversamos com ele, acabou o assunto. E a gente não quer mais, ela não quer mais. E realmente, daquele dia, foi um não quero mais. Então, eu falo que é uma história de privilégio, né? Porque ela ainda tinha onde ir. É o que ela até... Primeira vez que ela me falou isso, e quando essa pessoa sai do relacionamento e não tem pra onde ir, eu falei, caraca, tem essa parte, né? Porque aí eu tô, né, pensando eu hoje, eu divido a casa com o Matheus, eu não teria pra onde ir, não é? Mas teria uma amiga pra ficar uma semana e outra aqui, qual o conforto disso? Qual que é, né, de pedir moradia pra talvez isso seria uma dificuldade, né? Sim. Você não querer incomodar alguém, Muitas depender de alguém. Por conta de dependência financeira, né? Ter os filhos, como eu vou cuidar. E aí é onde entra, por exemplo... Você falando, é engraçado, né? Porque a gente tinha acabado de chegar... minha mãe, quando veio, na verdade eu morei com a minha irmã mais velha, que tinha casa, aí minha mãe com meu padrasto até construir, que a gente construiu hoje. Eu lembro que a gente morava numa casa no fundo
que tinha mais duas casas, que era um terreno muito grande. A nossa casa era um pouco apertada, tinha, assim, um quarto. Eu e minha irmã dormia na sala. E ela falava assim, não, a Fátima, não, como que eu vou... Aí o Luiz falou assim, Adriana, se for preciso, eu durmo na sala, vocês tudo mulher, dorme no quarto e nós vamos ficar aqui. Sim. E tá tudo certo. Sim. E a minha mãe, graças a Deus, meu padrasto sempre foi, assim, acolhedor, né? Eu falo, ele sempre foi acolhedor. Muito bom. E contando um pouquinho também, voltando, né, você falar de a pessoa não poder sumir da rede social e não pode fazer isso, aquilo. Quando eu já tive um relacionamento onde eu fiquei 5 anos e não tive violência, não, mas assim, coisas mentais eu tive. E teve um dia que eu falei, eu não quero coisas mais. mentais? Abuso, violência psicológica. Violência, então você foi vítima de violência assim, doméstica. Aí, até, né, se caso vai, não sei se as pessoas depois vão falar, mas enfim, uma hora todo mundo ia saber. E eu decidi que eu não queria mais, não queria. E ninguém acreditava, né, um relacionamento de 6 anos, ela não vai largar. E aí minha mãe chegou do serviço, minha mãe sempre esteve do meu lado. Sim. Você quer, você não quer, acabou. E meu padrasto também. E aí eu peguei, todo mundo chegou, tomou café, que a gente sempre, minha mãe sempre ensinou café da manhã reunido, almoço, café da tarde, janta. Eu lembro que eu liguei pra ele e falei, vem tomar um café com a gente? Ele chegou, minha mãe sentou, ninguém sabia, eu só fiz assim, ó, a partir de hoje cada um com a sua vida. Aí minha mãe olhou, meu padrasto olhou pra minha mãe, aí ele, mas o que eu fiz? Eu falei, não fez nada. Hoje, cada um vai seguir a sua vida. Não. E aí começou, não. Aí meu pai falou assim pra ele, ó, o negócio é o seguinte. Não é não. Muito obrigado. Porta tá lá. Aí saiu. E aí ficou telefone toque, ficou aquilo. E teve um episódio onde minha mãe, o meu padrasto falou assim, eu não podia sair, que ele ia atrás de mim com o carro. Sim. Aí meu padrasto chegou e falou assim, olha, fulano, o negócio é o seguinte... Você não quer ir pra um lugar onde você não volta mais. E eu não tô querendo ir pra um lugar onde minha esposa vai ter que me visitar. Então, acabou. Certo? Então, assim, demorou, ele desconectou. Depois daquilo, ele foi meu primeiro namorado. Eu acho que eu fiquei com um pouco de dependência emocional, confesso. Então, eu vim aquilo, falei, eu não quero mais, não acredito mais em homem. Sim. Não quero, vim curtindo. Até que hoje eu conheci meu marido, meu príncipe encantado. E eu lembro que quando eu conheci ele, eu falei que era só uma farra. Eu brinco. Realmente, eu falo, ó, eu quero só uma farra, eu não quero relacionamento. E eu contei pra Michelle que ele falou assim, eu só vou namorar com você porque eu vi o jeito de sua mãe. Porque a minha mãe foi criada pela minha avó, então assim, homem tem que te respeitar. E eu brinquei, falei, mãe, vai vir um amigo aí na porta? Minha mãe ainda tem, né, uma cabeça antiga, depois ela vai falar. E é só amigo. Minha mãe, sem querer, viu ele me dando um beijo. Nossa, minha mãe queria catar nós dois. Não, que não sei o que, ele não é amigo, tá querendo, de novo vai acontecer aquilo, porque a minha mãe também acabou ficando com medo, né? Sim. E aí, eu lembro que foi muito engraçado. Eu conheci o Paulo, comecei a falar com o Paulo, gente, no domingo. Na terça aconteceu esse episódio, eu contei pra ele, falei assim, olha, não vem aqui, porque minha mãe tá isso e essa aquilo. Aí ele virou e falou assim, avisa sua mãe que sábado eu estou indo aí de aliança e tudo te pedindo namoro. Falei, esse cara tá louco, né? Ele conheceu 2 dias. Esse cara é louco. Eu tô falando, eu vou mostrar pra sua mãe que eu sou homem, eu não sou moleque. Falei, é de brincadeira. Tá. E foi mesmo. Ele conversou com a minha irmã, ele pediu pra adicionar a minha irmã no Instagram. Pediu pra minha irmã pegar um anel. Tudo isso, gente. Nem conhecia ainda, só conhecia eu. E uma amiga que a gente tinha em comum, por isso que a gente se conheceu. Ele fez aliança, ele foi lá. Aleteia, o dia que ele sentou, ele, minha mãe e meu padrasto, pra ele me pedir namoro, tudo que a minha mãe falou pra ele, eu pensei assim, Deus, se eu tinha uma chance de ter uma família, acabou aqui. Porque acabou. Tá afastando. A minha mãe falou, olha, Paulo, ela sofreu isso, eu tô cansada, hoje em dia o homem tá difícil, entendeu? Eles não entendem, então se for pra vir aqui pra você só usar minha filha e jogar fora, a porta da minha casa tá ali. Vai dançar a minha música porque mora embaixo da minha asa. Aí ele tirou a aliança e falou assim, dona Fátima, eu vou mostrar pra senhora que eu sou homem e eu fui criado assim. Aí eu falei, aí minha mãe, então tudo bem. É o horário que eu estou dentro de casa, não vai sair, e minha mãe passou. Gente, eu tinha 20
3 anos. Ela me passou a regra. Eu falei, não, esse homem pode esquecer. Nunca mais ele volta. Eu conheci o Paulo, aí eu sei que a gente começou a namorar 4 de julho. Gente, eu casei 7 de dezembro. Eu engravidei depois, porque aí ele já falou, já vamos marcar casamento. Já estão quantos anos casados? 6 anos casados, temos nossa filha. E quando a gente foi, vamos casar, faltava 1 mês pra minha irmã casar. No dia da minha irmã casar, eu lembro que eu estava entregando o convite de casamento. Eu falei pra ele, olha, eu não quero isso, eu não aceito isso no relacionamento. Aconteceu uma coisa que a gente leva pra vida. Ele vai assistir, ele vai falar a verdade. Aconteceu qualquer coisa, nós vamos sentar nós 2 e nós vamos conversar lá no quarto. Eu não gosto de gritar um com o outro. Eu acho isso uma falta de respeito. Ele falou assim, eu também detesto. Meu avô não me ensinou isso, porque ele foi criado pelos avós. Sim. Então, hoje eu falo que eu aprendo muito com ele. Sim. E de vez em quando é até meio difícil de ver a pessoa que ele é. Eu falo que se existissem mais homens como ele, muitas mulheres seriam felizes. Graças a Deus. Bom, fico feliz. Né? E voltando a falar, né? E ele, assim, ele é uma pessoa, o Wesley conhece, ele é, assim, na dele, ele é reservado. Mas ele me apoia 100% na rede social, gente. E teve gente que fala assim, nossa, mas o Paulo deixa. O Paulo fala, se eu puder. Eu falo que ele é meu topa tudo. Sim. Do podcast, meu pai ficou sabendo. No outro dia eu cheguei e contei pra ele. Ele, vambora, vamos dar um jeito. Ele me ajuda em tudo, ele topa tudo. Então, assim, hoje eu crio a Mariane, que é minha filha, eu falo, se espelha no seu pai. Sim. Pra você ter, né, esse relacionamento. Eu mostro pra ela como a gente se trata, que nem às vezes ela vem, fala assim pra ele, sai que a mamãe é minha. Aí ele fala assim, a mamãe é nossa, você tem ela como mãe e eu tenho como esposa. Antes de você fui eu, mas agora eu vou ficar um pouquinho com a mamãe, já ela vai com você. Né? E engraçado, eu falo, né, que nós agora, o nosso papel, que nem eu falo, meu papel é ensinar a Mariane a ter isso lá na frente, pra ela não passar o que essas meninas passam, né? Um pouco de acolhimento da mãe. Que nem você tava o tempo todo, eu falar nisso, eu vi o seu Instagram e eu vi o quanto vocês eram amiga, né? E eu sou amiga da minha mãe, mas esse menino, podia a mãe ser um pouco mais amiga dele? Talvez hoje será que ele não teria feito? Eu não conheço, então não você posso não nem... conheceu, Não, né? eu nunca nem vi. Eu vi pelas fotos depois do ocorrido. Mas, falando da sua história, 2 coisas que eu quero destacar, né? É muito bom saber que os seus pais, né, participavam da sua vida, das suas decisões e sempre te apoiou. Exatamente isso que a gente precisa fazer enquanto pais, enquanto mães. E que também... Fico muito feliz de saber que o príncipe não virou sapo. Né? E que vocês mantêm esse relacionamento saudável. E com certeza isso vai fazer com que a sua filha, né, enquanto adulta, quando chegar o momento dela se relacionar, ela já tem o parâmetro do que é saudável e o que não é. Exatamente. Ela sabe o que ela vai aceitar e o que não. Porque ela repete. Sim. É muito legal. Infelizmente, isso não ocorreu comigo, porque eu cresci numa família disfuncional, né, sem nenhuma estrutura. Minha mãe também era uma mulher em situação de violência. Meu pai agredia minha mãe, era muito covarde, né, das vezes que ele batia na minha mãe. E então a gente, enquanto filhos, né, a gente cresceu dentro desse lar e inconscientemente a gente naturalizou aquilo. Então, nos meus relacionamentos, hoje eu consigo olhar para trás e perceber. Eu sempre era atraída ou atraía esse tipo de homens, né, que eram semelhantes ali ao comportamento do meu pai. Entra, né, com a nossa última conversa. Exatamente. Isso acontece muito. A gente, como se a gente atraísse. Mas a gente se atrai porque é natural da gente. É inconsciente, né? Exatamente. Eu estudei um pouquinho sobre isso também. O nosso inconsciente, ele é atemporal e a gente vive no looping até a gente lidar com aquilo e ressignificar, né? A fim de não repetir esse ciclo. Mas, aí você falou, eu vi o seu Instagram com a sua filha. Nem sempre, eu consegui ser a melhor versão como mãe, mas eu acho que também não é possível a gente já nascer sabendo como ser mãe, não, a gente tá em né? constante aprendizado, a maternidade, a paternidade, os relacionamentos familiares são muito desafiadores e eu, enquanto mãe de 5 filhos,
né, uma mulher extremamente vulnerável também, né, que cresci num lar em situação de violência, e fui também uma mulher em situação de violência nos 2 relacionamentos extremamente abusivos, né, no qual se repetiu, os meus filhos vendo eu ser agredida pelos pais, tá? Então, assim, você vê que foi, eu falo que até é hereditário, a violência até é hereditária, né? Só que na pandemia, devido a uma situação, né, que ocorreu comigo, aí eu trago de novo a discussão aqui, o que a Poli falou, né, a importância do acompanhamento psicológico. Eu não tinha condições de pagar um profissional para me assistir, só que eu falei, eu vou começar a ler, né? Então, o autoconhecimento. Então, eu comecei a ler, né? Pegava algumas indicações de livros, até fiz um workshop, e aí eu fui conhecendo primeiro, para me entender o comportamento do outro, eu precisava saber quem eu era, né? A gente precisa entender, né, quem somos para a gente poder entender o que o outro também é para nós, né? Então, no autoconhecimento, eu consegui perceber toda essa dinâmica da minha vida que, né, foi postergando. E aí, então, eu sentei com as minhas filhas, inclusive pedi perdão a elas, né? Das vezes que inconscientemente eu também, sabe, tive um comportamento abusivo, que eu me excedi, que eu não soube lidar com as demandas delas enquanto crianças, necessidades, que eu não as protegi por elas estarem inseridas nesse lar que me feriu no passado e elas tiveram que viver tudo isso. E aí a gente estabeleceu, sabe, uma conexão assim. Uma conexão não, aí a dinâmica do nosso relacionamento foi diferente. Eu tive a oportunidade, né, de ter esse tempo, que nem dias antes da minha filha falecer. Quer dizer, na verdade, um dia antes, foi o Dia das Mães. Foi dia 14 de maio, foi Dia das Mães, foi num domingo. Então, ela esteve em casa, né? Ela gravava muito, enfim, daquele dia Deus permitiu. Foi uma despedida, né? Foi uma despedida. E eu posso afirmar isso porque eu não falo isso muito. Poucas vezes eu falei isso, eu não sei como é que você vai entender isso, como é que você vai absorver isso, mas um mês antes eu tive uma visão que a minha filha ia morrer. Né? Eu estava acordada, eu estava na casa de um amigo, Clóvis, e eu vi, né, os olhos abertos, eu vi uma visão aberta da minha filha sendo assassinada. Eu falei com ele, com o Clóvis, ele é pastor, vamos orar. E eu falei, inclusive, com ela. 15 dias depois, quando aconteceu essa situação, ela foi em casa pegar as coisas que ela ia para casa dos influencers gravar. E eu falei com ela, lugar onde você quer ir, porque ela tinha sido contratada pelo Kawai e estava vindo numa série de gravações e ela ia receber o primeiro cachê dela como contratada do Kawai e do TikTok. Ela falou, eu vou pegar um dinheiro bom e a gente vai viajar, só eu e você. E na manhã, ela acordou, ela até fez uns stories, né, que tá nas redes sociais, inclusive, com aquele hino do Thales Roberto, né, mesmo sem entender. Aí ela no stories falou, eu não tô muito bem hoje, mas vai ficar tudo bem. E aí eu falei, levanta, vamos tomar café. E aí ela falou, não, mãe, faz tanto tempo que eu não durmo tão bem, porque ela ficava dormindo, né, em outros lugares. Ela, vou ficar aqui mais um pouquinho. Eu falei, então tudo bem, filha. E aí ela dormiu, e eu fui fazer minhas coisas. E aí quando foi mês de pouco, ele estava insistentemente, né, falando com ela para pegar o celular. O celular não, o RG, né, que estava com ele, eu quero te devolver o RG, eu só quero falar com você a última vez, vou deixar você seguir sua vida, né, eu já entendo, você não quer ficar comigo. Nós seríamos um casal foda junto, bebê. A única mensagem que eu vi, assim, tipo, demonstrando, né, alteração. Assim, ele não aceitando o fim, foi isso. Quando ele falava, nós seríamos um casal foda junto, bebê. E aí ela falou, não, eu não quero sair com você, eu não vou lugar nenhum. Então você vem aqui na porta do condomínio, né, e eu pego e você fala o que você tem que falar e você vai embora. E aí ele fez o que fez. Mas ela hoje não tá mais aqui nesse mesmo espaço-tempo que nós estamos, mas a presença dela
para mim, não foi prejudicada, porque eu acho que nem a morte é capaz de interromper a conexão entre uma mãe e um filho. E eu tenho certeza que em breve nós nos reencontraremos. E eu tenho certeza que onde ela estiver, ela tá muito orgulhosa, né? Da mulher que você se tornou, de tudo isso que você movimentou. A rede social é muito importante para chegar até essas mulheres, que é o que eu quero que esse vídeo possa chegar, que os cortes que vão ser feitos possa chegar, que em 1% que eu consiga ajudar, né, acolher. Eu até contei pra mim que eu fiz também do autismo, né? Achei que seria um tema bom, mas eu tive tanta procura de mãe que só queria ser ouvida. Sim, sim. E eu nem Ser imaginei cuidada, que né? o meu vídeo ia chegar tão longe. Então eu espero que esse vídeo chegue até longe, né? Que vocês conheçam, eu vou pedir para elas, né, deixar aí todas as informações do Instagram, que se você que estiver assistindo, estiver escutando, se você tiver uma amiga, porque às vezes a gente fica com medo, tem gente que fica com medo de se meter a colher. Ou não sabe como. Ou não sabe como. Pode entrar em contato com elas, tenho certeza. Sim. Elas são super preparadas. Elas têm, como falaram aqui. E hoje a gente, além de segurança, além de lei, de tudo que a gente precisa de amor um pelo outro. É a compaixão de um pelo outro, né? Porque a gente vê vídeo rodando na internet, às vezes é só pra exemplos que as pessoas fazem, né? Da pessoa agredindo a mulher pra ver quem vem. Experimento social. Experimento social. E ninguém vem. E o amor e a compaixão pelo outro. Eu não vou me meter porque... Não, ela tá apanhando, gente, não, tem que fazer alguma coisa, né? Então, é a falta de amor, a falta de compaixão. Então, que esse episódio possa chegar muito além, né? E parabenizar vocês, né? Você por ser a fundadora, vocês ser embaixadora. Parabéns, parabéns mesmo. Que Deus continue te abençoando, te dando visões. Eu sei o quão importante, eu falo, né? Deus conversa muito comigo em sonhos. Se eu sonhar, eu sei que ele tá me mostrando algo que vai acontecer e ele trabalhou, né, isso em você, por mais doloroso que seja. Ele sabe exatamente o dia e a hora de tudo que vai acontecer na vida da gente. E talvez ele queria sua linda, eu brinco, né, sua linda flor perto dele, para hoje você ajudar milhões de mulheres, que é o que eu vejo naquele Instagram. E assim, já agradecer, nosso tempo tá acabando, já agradecer por você ter vindo aqui, contado um pouco, né, falado, e agradecer a mim também, que tá aqui comigo, a Polly, e vou pedir para vocês deixar, eu vou colocar o @ do Instagram, mas deixar as informações aí pra pessoa que escutar, que assistir, quiser procurar vocês, entrar em contato com vocês. Pode ficar à vontade. Pode falar. Bom, acho que aqui a gente vai deixar até com vocês, né? Então, também tem outras formas de contribuir, não sei se está nessa câmera, naquela. No Instituto, né, com doações, voluntariado, parcerias, então as marcas, as empresas que quiserem se envolver, a gente tem muito projeto em mente, né? Muita vontade de fazer muita coisa. E só agora precisamos de recursos para poder startar começando isso. a coletar os recursos, então você é muito bem-vindo para fazer parte. Enfim, então aqui eu vou até ler para não esquecer de nada. Oferecemos apoio psicológico, atendimento jurídico gratuito, grupos terapêuticos e de fortalecimento e atividades de educação e prevenção. Então também é importante essa mulher ter o que fazer depois que ela que ela for curada dessa situação. Então a gente também tem vontade de trazer projetos de empreendedorismo para ela também ter a própria, né, autonomia financeira. E, enfim, tem várias formas de ajudar. A gente também tem o projeto Lentes que Revelam. Sim, a gente fez, acho que há uns 2 meses atrás, iniciamos, né, com esse piloto aí do projeto Lentes que Revelam Retratos de Coragem. Então, a gente pega essa sobrevivente, né, de violência doméstica e com muito carinho, muito respeito, né, a gente faz um ensaio fotográfico, Dia da Beleza, cabelo, veste essa mulher, que também faz parte do processo terapêutico, né? Sim. Lindo, assim, encantada. Porque é importante também, fere muito a autoestima, né? Então a gente vem trabalhando isso, como Brilha Perdido. Então, enfim, tem várias formas de... E já nos colocarmos à disposição, né?
eventos, workshops, palestras. A gente também atua nos ambientes corporativos, nas instituições religiosas, porque quanto mais informação, quer dizer, eu acredito muito no poder da informação. Isso. A informação, ela transforma, né? Da gente marcar também outro dia para falar sobre os tipos da violência, né? Porque eu percebi, né? Você falou, eu não sofri violência, tive problemas mentais. Então, mas dar nome também é enfrentar a violência. Tá? Sim. E quem quiser fazer o contato aqui, né? Pelo nosso Instagram, ali na bio, tem o telefone, o link do WhatsApp. Então, lá, né, a gente já tem ali um serviço de mensageria, que também foi estabelecido em parceria com a VoIP do Brasil, tá? Então, pode entrar em contato conosco que vocês serão acolhidos com muito respeito e responsabilidade. E qualquer espaço é importante mesmo, né? A gente tem falado tem um evento e vai ter um monte de gente pra ver pagode. Tudo bem, antes a gente pode entrar, subir no palco, temos embaixadores. E falar do protocolo, não é não. Isso, então qualquer espaço é muito importante pra gente. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez e dizer que, como eu acabei de falar aqui, que eu tô assim encantada, né, com esse projeto, uma coisa muito necessária, né, e vamos todo mundo dar as mãos para que isso cada vez chegue a mais pessoas e busque ajuda, gente. Só uma coisa antes que eu me esqueça, quando você fala, né, se você tiver uma amiga, homens também, por favor, homens, vocês podem ser nossos aliados, né, então se você não gosta e na hora que sai a notícia e sai um vídeo de um cara dando 60 socos numa mulher, você posta no story, nossa, se eu visse esse cara, mas às vezes você vê esse cara no churrasco, dentro da sua casa, esse cara é seu amigo, seu pai, e aí fala, mas ela é foda também, ela tava conversando com o cara, é por isso que... Então, você já pode começar, já pode ajudar, mudar então é importante. E também deixar o convite, nós vamos fazer na nossa primeira conferência nacional livre de políticas públicas para as mulheres na UNASP, dia 14/8 às 19 horas. Vamos ter ali participações especiais. É um espaço para toda a sociedade ir, né, discutir, conferir essa questão, e o nosso eixo é exatamente isso, a efetividade das políticas públicas. Como eu disse, nós somos super partidários, mas a gente atua com incidência política, porque o poder público tem o poder e o dever, né, de poder fortalecer a rede. Então, nós também contamos com, né, estejam convidadas e vai ser um prazer tê-las conosco. Isso. Para ir votar e pode compartilhar também o depois post que me tem. manda também, que a gente divulga. Nossa, pode contar comigo também. Eu falo que esse podcast, ele nasceu porque eu tive depressão pós-parto. E aí eu queria, de alguma forma, ajudar mulheres, né? A mim sabe um pouquinho, depois eu conto um pouquinho pra vocês, de como nasceu tudo muito rápido. Sim. E eu falo, tudo muito rápido na minha vida, né? Casamento, mas tá bom, Deus tá na frente. E hoje eu acolho essas mães, essas mulheres, eu falo do autocuidado. Eu gravei um vídeo semana passada, você viu? Um recadinho? Eu acordei... Eu não estava bem, eu até tive aqui com ela, falei pra ela, nossa, eu passei uns dias, sabe quando você não tava me reconhecendo, aí vim aqui, a gente fez podcast, a gente conversou, aí no outro dia eu levantei, tomei banho, me arrumei, falei pro meu marido assim, eu vou gravar um vídeo pra me postar no Instagram. Aí ele falou assim, o tripé tá lá no quarto, vai, fecha a porta. Aí eu fechei a porta, entrei no quarto, peguei uma mensagem, li ali de autocuidado, nós mulheres precisamos nos cuidar, desde a saúde mental, por fora, seja passar um batom. Eu ainda falei no vídeo, levanta por você, você merece, né? Lavar o cabelo, fazer uma escova. Mas eu vou ficar dentro de casa. É pra ficar dentro de casa, mas é por você, não é pelo outro. Mesmo sem querer, né? Que é aí que começa na transformação. Então, assim, hoje o meu intuito é isso, meu Instagram é isso, mostrar maternidade. Se eu puder ajudar de alguma forma também, fico... à vontade, pode me avisar. E, né, agradecer mais uma vez vocês. Tô muito feliz. Vamos marcar outro pra gente falar mais. Gostei bastante, né, Mi? Tem bastante coisa pra falar. É um tema muito importante. Nós, mulheres, precisamos desse acolhimento, como eu falei, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Já quero agradecer também vocês por ter assistido, ter ficado com a gente até o final. Depois vocês vão lá, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição, o Instagram delas, o contato, para vocês que quiserem entrar em contato, conhecer um pouco mais do trabalho delas.
E agradecer todos os meus patrocinadores mais uma vez, ao meu amigo vereador Negro por sempre estar comigo, a minha família por me apoiar também, gente. Muito obrigado, até o próximo episódio, se Deus quiser. Depois você corta o finalzinho.